a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Jesus já estava se despedindo dos discípulos, já estava dando as últimas recomendações. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30, também é um texto que a gente conhece, onde Jesus está apertando os parafusos, está deixando as últimas recomendações, porque vinha uma grande prova pela frente para os seus discípulos. E aí ele fala no Evangelho de Mateus, a parábola que a gente chama de talentos, a partir do versículo 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de conta com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5, entregou outros 5, dizendo: o senhor me deu 5, eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Aproximando-se também o que tinha recebido 2, disse: o senhor me confiou 2, e eu aqui outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei, venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: sabendo que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, ajunta onde não espalhou, fiquei com medo, escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Levante a sua mão. E ao orar por mim, eu quero que você ore por você também. Para que o Espírito Santo abra a tua mente e que o Espírito Santo aplique essa palavra no que você está vivendo hoje, no que você está experimentando na tua vida hoje. Pai querido e amado, nós clamamos pelo nosso mestre, professor, que é o Espírito Santo, aquele que nos leva a conhecer a verdade, que liberta, que transforma, que muda a vida da gente. Abre a nossa cabeça, o nosso coração, para que essa palavra entre e traga vida, e vida em abundância. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós falávamos domingo passado ainda, querido, na hora do ofertório especialmente, que Deus quer que nós tenhamos uma vida com abundância. Isso é uma coisa que é difícil para o crente absorver, que Deus quer que a gente tenha uma vida com abundância, não é? Que haja fartura nos seus celeiros, que os seus lagares transbordem. Então, o desejo de Deus é que nós tenhamos uma vida com abundância. Jesus disse: eu vim para trazer vida e vida em abundância.
E a promessa de Deus, essa promessa de abundância, de fartura, de transbordar, né? É se nós nos subordinarmos ao Senhor, se nós nos submetermos ao Senhor. A promessa de Deus para nós, né? Se vocês andarem nos meus caminhos, seguirem os meus estatutos, fizerem as coisas que eu vos peço, vocês vão ter abundância, vão ter fartura, não vai faltar nada. Você não vai pedir dinheiro emprestado, pelo contrário, você vai emprestar, mas não vai pedir emprestado. Você vai ter saúde para o corpo, você vai ter refrigério para os ossos. Então, querido, a palavra de Deus, ela nos encoraja, né, a crer num Deus que nos promete vida e vida em abundância. Agora, quando nós não vivemos isso, aonde está o impasse? Aonde está o impedimento? Está em Deus? Está em nós. Eu, o Senhor, não mudo, diz o Senhor. Jesus é o mesmo. Então, queridos, aonde está o impedimento para nós vivermos essa vida abundante, que transborda, que tem fartura, que tem saúde? Onde é que está? Que o Espírito Santo fale conosco, minha gente. Que Ele abra o nosso coração. Essa parábola aqui, Jesus está falando como é que as coisas acontecem no reino de Deus. Ele já estava se despedindo. Olha, no reino de Deus as coisas acontecem assim. E presta atenção que ele está falando de prosperidade. Ele está falando de abundância. Ele está falando de fartura. Ele está falando de salvação. Amém, querido? Mas presta atenção que ele também está falando de miséria, de escassez, de choro, de ranger de dentes. Ele está falando de duas coisas ao mesmo tempo. Se vocês forem por aqui, vocês vão ter vida e vida em abundância, vão ter prosperidade, vão ter saúde. Se vocês forem por aqui, vocês vão perder, vão ter miséria, vão ter escassez, vai ter até ranger de dentes. Está aqui, minha gente, não está aí não? Tu leu aí na tua Bíblia? Então presta atenção que o Senhor Jesus aqui responde essa pergunta que a gente fez. Quando eu não vivo isso? Onde está o impasse? Qual é o impasse que atrapalha, que impede que a gente viva essa vida que Jesus prometeu para nós? Porque Ele mostrou aqui, queridos, como é que Jesus mostrou? Que tem servos que tiveram em abundância. Tiveram mais até do que eles precisavam. Um tinha 5, ganhou mais 5, depois ganhou mais do gozo do Senhor. O outro tinha 10, ganhou mais. Então tiveram servos que tiveram em abundância, foram para o mais. Mas teve um servo que ele teve perdas. Que ele foi para um lugar de choro e de ranger de dentes. Amém, querido? Primeiro lugar que a gente precisa cair a ficha que Deus quer que eu tenha uma vida em abundância. A vontade de Deus para a tua vida, para a nossa vida, é boa, é agradável e perfeita. Deus tem planos de vitória, tem planos de crescimento, tem planos de prosperidade, tem planos de abundância para cada um de nós. Amém? Agora, querido, quem manda é Ele. Quem manda é Ele. Se nós fizermos o que Ele nos pede, a gente colhe. Se a gente não fizer, a gente não colhe. Simples. Amém, queridos? Né? Jesus aqui está falando, tem coisas que nós fazemos, querido, com o nosso livre-arbítrio. Quem aqui tem livre-arbítrio para fazer o que quer? Amém? Tem coisas que nós fazemos com o nosso livre-arbítrio que nos levam para um lugar de prosperidade. E tem coisas que nós fazemos com o nosso livre-arbítrio que leva para um lugar de miséria, de escassez, de pobreza. Ou seja, tem coisas que nós fazemos, apesar de Deus querer o melhor. Olha só, meu filho, você sabe disso, você quer o melhor para o teu filho.
Você quer o melhor para a tua filha. Às vezes o teu filho e tua filha quer o melhor que você quer para ele? Não. Vai embora, faz o que quer. Depois volta chorando. Amém, queridos? Deus também é pai, queridos. Ele quer o melhor para nós, Ele não quer sofrimento para nós, Ele não quer dor para nós, Ele não quer choro para nós, Ele não quer ranger de dente para nós. Essa teologia aí que não, tem que sofrer, tem que ser pobre, tem que ser miserável, tem que não ter nada. Não é uma teologia que está na Bíblia, não está no Evangelho, não, minha gente. Deus quer que você tenha uma vida abundante. Agora, quem escolhe é você, com as suas ações, com os talentos que Deus te deu, com os dons que Deus te deu. Você que escolhe ir para um lugar de mais, ou você que escolhe ir lugar de menos. Vocês estão aí, minha gente? Então, eu orei muito, meu Pai, amplie a nossa visão, abre a nossa cabeça, abre o nosso coração, abre o nosso espírito para entender o que é que Jesus falava. Não complicar a palavra de Deus. O Evangelho é simples, querido. Amém, querido? Que o Espírito Santo nos dê um novo conhecimento aqui, que eu, com as minhas escolhas, não diz que você não tem direito de escolha, todo mundo tem direito de escolha. Você está aqui hoje porque você escolheu. Tem gente que escolheu não vir à igreja. Tudo bem, está tudo certo. Você tem o direito de escolha, ninguém te rouba isso. Mas nós, com nossa escolha, a maneira como nós usamos os dons, os talentos, capacidades, os bens, até o dinheiro, porque aqui fala de dinheiro, podem me levar para um lugar de prosperidade e podem me levar para um lugar de miséria. Amém? Não é? O desejo de Deus é que a gente tenha as bênçãos dele, a prosperidade, a abundância. Vê que lá no finalzinho, ele diz isso, né? Ele no final do versículo, olha só. Todo que tem, mais será dado e terá em abundância. Para quem aqui está faltando abundância? Ninguém, né? A gente aqui, o resto está sobrando, graças a Deus. Levanta as mãos para o céu, dá graças a Deus, bendiga o nome do Senhor. Amém, querido? Então presta atenção, querido, essas bênçãos de Deus, de fartura, de abundância, de transbordar, de prosperidade, em certa forma, dependem da nossa ação, dependem do nosso serviço a Deus, do nosso serviço a outras pessoas. Vocês estão aí, minha gente? Depende da utilidade que eu faço, dos dons que Deus colocou na minha vida, dos talentos que Deus me deu, dos bens que Deus me deu, do dinheiro que Deus me deu, das habilidades que Deus me deu, das capacidades. Quem escolheu fazer fui eu, mas quem me deu foi Deus. Se você chegou aonde você chegou, se formou, fez um curso superior, tem capacidade, tem habilidade, sabe ganhar dinheiro, sabe vender, sabe fazer isso, foi você que se virou, mas foi Deus quem te abençoou. Amém? Dê graças a Deus pelos talentos que Ele botou na tua vida. Então, eu queria chamar a tua atenção, porque depende muito das bênçãos de Deus. Depende do meu serviço, depende da minha ação, depende do que é que eu faço. Deus fala e me pede, eu não faço. Deus fala e me pede, eu faço. Deus me dá. Gostei, pastor Rafael. Quanto você precisa? Quanto você precisa de dinheiro? 1 milhão? 10 milhões? 50 milhões? 50 reais? Não tem porque não pede. E quando pede, pede mal.
Queridos, tem gente, né, que pedir dinheiro a Deus é pecado. Onde que pedir dinheiro a Deus é pecado? Não tens porque não pede, quando pede, pede mal. Então, querido, você tem todo o direito de chegar diante de Deus, eu estou precisando disso, eu estou precisando disso para aquilo. Não é que a gente precisa, o dinheiro, querido, supre uma porção de necessidade. Não cai do céu. É fruto de quê, minha gente? Trabalho. Trabalho. Então, quando você pede a Deus, Deus me dá trabalho. Deus me dá um jeito de eu ganhar dinheiro. Amém, querido? E aí Ele nos dá os talentos, querido. Ele nos dá as capacidades, Ele nos dá as habilidades. Ele nos orienta, faça isso, faça aquilo. Né? Ele dá. Cada um aqui, queridos, cada um aqui é alguém que tem um dom. Cada um aqui é alguém que tem um talento. Cada um aqui é alguém que tem uma capacidade, uma habilidade. É verdade que tem gente aqui que tem mais do que os outros. Tem mais capacidade, tem mais habilidade. Mas todo mundo aqui tem dons. Todo mundo aqui tem talento. Todo mundo aqui tem capacidade. Fala para o teu irmão, meu irmão, você é muito mais capaz do que você imagina. Você é muito mais hábil do que você imagina. Deus tem derramado sobre a tua vida dons, Deus tem derramado sobre a tua vida talentos, Deus tem derramado sobre a sua vida habilidade, Deus tem derramado, você sabe falar com as pessoas, você sabe negociar, você sabe entrar no meio de um conflito e acabar um conflito. Deus tem dado um dom a cada um aqui, querido. Presta atenção, querido, que toda família tem uma pessoa que ela tem parece que na hora da crise, ela aparece, e ela segura todo mundo. Ela entra ali, acalma um, acalma outro, acalma outro. Já tem outro que no meio da crise, desaba logo. Pega água com açúcar. Não é verdade, querido? Uns têm talentos por uma coisa, outro tem. Por exemplo, quem sabe cozinhar bem aqui? Isso aí. Sabe cozinhar bem. Quem sabe pichinchar bem aqui? Sabe negociar. Não tem um preço melhor, não. Não tem uma promoção. Tem algum brinde? Tem algum bônus? E, gente, isso é talento que dá por Deus. Deus dá para uma pessoa. Eu, sinceramente, querido, não sei fazer isso. Quem é que comigo diga assim, eu também não sei pichinchar, negociar, não sei. Quando isso acontece, Maria José, a tua hora. É mesmo? Maria José é excelente negociadora. Excelente negociadora. Ela entra e daqui a pouquinho ela vem. Ganhamos 20%, ganhamos 30%, ainda vão dar isso, ainda vão dar aquilo. Maria José é formidável. Talento, minha gente. É Deus que dá. Amém, querido? Né? Falando da Beth, a Beth era um elo de ligação entre os 5 irmãos. Ela mantinha esses irmãos ligados, um com o outro com um. Os irmãos estão todos desesperados, porque ela que mantinha a cola. Amém, querido? Na tua família também tem alguém assim. Quem é que se preocupa com todo mundo? Isso é dom, minha gente. É talento que é para ser usado. Ele tem utilidade. Amém, querido? Então eu volto a repetir, querido. Cada um aqui tem um dom. Diga assim, obrigado, Deus, porque o Senhor colocou dons na minha vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor me deu talento. Obrigado, Deus, porque eu tenho capacidades. Eu tenho habilidades. Obrigado, Deus, porque tem hora que eu sei me virar. Eu sei o que fazer. Eu sei como resolver. Eu sei como ajeitar as coisas. Eu sei como acomodar. Dá graças a Deus aí pelos dons. Amém? Dê uma salva de palmas.
Agora, presta atenção, que Deus nos deu esses dons, querido, com uma intenção positiva. Não deu à toa. Amém? Então, ele tem um propósito. E a gente vê aqui, querido, que a prosperidade na vida desses servos, aqui, 2 ganharam prosperidade, 1 foi para a miséria, para a escassez. A gente vê que a prosperidade na vida de cada um desses servos dependeu do uso, da utilidade que eles deram ao dom, ao talento, ao dinheiro, ao bem que o Senhor deu a cada um deles. Amém? Aonde teve o uso, a utilidade do dom, do talento, da capacidade, teve prosperidade. Aonde faltou de usar, olha aqui, Jesus chamou o servo de servo, não, inútil. Ou seja, ele tinha um bem, ele tinha um talento, ele tinha uma capacidade, deixa o Espírito Santo trazer isso para a tua vida. Eu tenho dons, eu tenho talentos, eu tenho capacidades, né? Mas se eu não uso o talento e a capacidade que Deus me deu, eu até perco. Por exemplo, um exemplo simples, querido. Muitos de nós aqui já estudamos uma língua. Estudou inglês, estudou francês, sei lá o que você estudou. Só que você estudou e não praticou. Você hoje não sabe. Não sabe falar nada. Nem the book on the table você sabe falar. Se um gringo te pega ali na porta, fala contigo, tu fica ali, não compreendo. Fala até em espanhol, mas não fala inglês. Querido, se Deus me dá um talento, eu não uso, eu perco. Amém, queridos? Então, essa palavra, querido, serve para todos nós aqui. Todo mundo aqui é servo de Deus. Servo não é só o que prega, o que canta, o que usa, está num cargo. Todos nós somos servos de Deus. E sobre nós Deus tem derramado dons, talentos, capacidades para nós vivermos uma vida próspera, para vivermos uma vida com saúde, para vivermos uma vida com abundância. Diga amém. Agora, se eu não fizer o que Deus me pede, não der utilidade, eu perco isso. Então essa palavra depende para todos nós aqui. O teu futuro, a tua prosperidade, as bênçãos de Deus. Em primeiro lugar, vai depender do uso, da utilidade que você der aos teus dons, aos teus talentos, às tuas capacidades, às tuas habilidades. Se você dividir isso, se você compartilhar isso, se você distribuir isso, se você der isso para aqueles que estão ao seu redor, se você doar, partilhar, multiplicar isso para aquelas pessoas que estão perto de você, você vai para um lugar de prosperidade, você vai para um lugar de abundância, você vai para um lugar de mais. Agora, se você, apesar de ter dons, talentos, capacidade, enterrar o teu dom, enfiar num buraco o teu dom, não compartilhar o teu dom, não distribuir o teu dom, não repartir o teu dom com aqueles que estão ao seu redor, não deixar esse dom que você tem circular. Eu não estou falando só de dinheiro aqui não, minha gente, eu estou falando de muita coisa. Se você tem amor, Deus te deu o dom do amor, e você não distribui esse amor, você perde. Se Deus te deu o dom da paciência, quem aqui recebeu o dom da paciência? E você não usa a paciência, prega para o teu irmão, meu irmão, use a paciência que Deus te deu. Talvez alguns digam assim, Deus me deu paciência, mas deu muito pouquinho.
Entre 0 e 10, a minha paciência é 1. Usa o 1 que você tem. Amém, querido? Então, se eu não uso o que Deus me deu, a Bíblia diz aqui que eu vou para um lugar de perda, de miséria, de escassez, né? Eu volto a dizer, querido, Jesus não está falando aqui só de bens, de valores, Ele está falando de talentos, capacidades, habilidades, coisas que Ele coloca na nossa vida, para nós servirmos a Ele e uns aos outros. Deus não te dá dons para tu ficar aí, todo cheio de si, todo cheio de orgulho. Certa ocasião, uma pessoa chegou na minha frente e disse: eu tenho os 9 dons espirituais. A irmã mandou queimar, né? Olha só. Eu tenho os 9 dons espirituais. Minha gente, nessa época eu nem sabia qual eram os dons espirituais, quanto mais 9. O que adianta você ter 9 se não usa nada? Eu já contei isso aqui, mas é as minhas histórias. Fala com o pastor Biriguinha que ele te dá. Pastor Rafael te responde na volta. Deixa eu continuar aqui. Olha só. Eu era membro de igreja, participante de grupo de vida. Fui numa casa que não era minha, numa outra casa, para assistir um culto de oração. Depois de ter trabalhado o dia todo como médico. Sentei lá. De repente começam as orações. E um senhor de idade estava lá, começa a passar mal. Começou a ficar branco, ficar mole. Levaram ele para o quarto. Daqui a pouquinho vem a dona da casa, entra na sala, a gente cantando, orando. Quem aqui tem o dom de cura? Para quem eles olharam, querido? O médico estava ali. Queridos, uma das experiências, no princípio da minha vida cristã, né? Eu fui lá, orei. Graças a Deus, ele melhorou. Isso aí, minha irmã. Melhorou, voltou para participar, graças a Deus, né? Então, querido, tem hora que apresenta a possibilidade e você, olha, isso eu posso fazer, isso eu posso ajudar, não é? Então, a gente tem que saber usar. Então, Jesus aqui está falando de todo serviço. Quando você está cantando aqui, tem gente que... Você está servindo a Deus. Quando você está cantando aí, você está servindo a Deus. Quando você está lá no seu trabalho, meu irmão, você está servindo a Deus no seu trabalho. Ou será que a gente só serve a Deus dentro da igreja? Quando você está na sua família abençoada, você está servindo a Deus. Amém, querido? Você entra no Mercadez, você está servindo a Deus. Tá, querido, aonde você vai, você está servindo a Deus. Você para na banca de jornal, você está servindo a Deus. A gente não serve a Deus só aqui na igreja com os crentezinhos ao meu redor, não. Com a minha panelinha de crente. Gente, a gente serve a Deus em tudo que é lugar. Aonde você estiver, você está servindo a Deus. E aonde você estiver, você tem que estar usando os dons que você tem. Amém, querido? Estava na farmácia, chega um gringo mesmo, não falando inglês e querendo se comunicar. Eu olho para ele, um gringo de bermuda, camiseta, cheio de urticária. Graças a Deus. Eu olho para ele e ele falando inglês e o balconista não entendendo nada. Eu também não entendi, querido, mas o que eu vi, eu sabia. Era uma urticária. Aí eu falei, hey, hello. I am a doctor. I am a doctor. I have a medicine for you. Alegra 120 miligramas. Um comprimido. Ele quase beijou meu pé, queridos. Agradeceu. Eu falo inglês? Falo nada, minha gente.
Mas me virei ali. E ajudei o rapaz. Porque eu vi que o que ele tinha. Amém, querido? Então, nós estamos servindo a Deus em todo lugar. Não é só dentro da igreja, não. Não é só quem está de crachá que está servindo a Deus, não. Não é só quem está ministrando que está servindo. Todos nós aqui estamos servindo a Deus. Você serve a Deus dentro da tua casa, você serve a Deus na rua, você serve a Deus no seu trabalho, você serve a Deus na sua família, você serve a Deus na igreja, você serve a Deus lá no teu condomínio, você serve a Deus lá na tua comunidade. Aonde você estiver, você é um servo de Deus. Deus tem dado talentos, Deus tem dado habilidade, Deus tem dado capacidade, Deus tem dado coragem, tem dado ousadia, intrepidez para você usar no momento oportuno que aparecer. Você tem que usar os dons para Deus te dar mais. Quer mais? Então use o que já tem. Amém? Agora, se você não usa, essa ovelha gorda, é porque a Bíblia diz de uma ovelha gorda, né? Não estou chamando ninguém aqui de gorda, mas nem de gordo. Mas a Bíblia fala de uma ovelha gorda, que é aquela que só recebe, não distribui, não dá para os outros. Amém, querido? Então, não é tudo que nós fazemos, queridos, com amor, com gratidão, né? Por exemplo, quando você dá tempo para uma pessoa, queridos, uma pessoa para do seu lado, e você vê que a pessoa quer falar. Conhece alguém assim, querido? A pessoa que te para e ela quer falar. Deus me dá paciência, Senhor. Eu já conheço essa história, Pai. Mas aí Deus te dá a paciência. Amém? Vamos sentar que é melhor, né? Porque você está usando o dom que Deus te deu. Porque ter paciência é um dom, minha gente. Quando você acolhe uma pessoa, quando você ajuda uma pessoa, não é? Quando você trata alguém com respeito, quando você trata alguém com gestos de amor, né? Então, queridos, quando você acalma um coração, se acalma, respira. Deus é mais, né? Quando você tem diante de você uma pessoa chorando, você pode deixar uma pessoa chorando? Você que é crente, é cristão, meu Deus, tem que falar alguma coisa, tem que dizer alguma coisa. Amém, queridos? Então, presta atenção. As nossas ações, os nossos atos, com os dons que Deus tem nos dado, quem aqui tem coragem de dizer, eu sou uma pessoa que eu tenho talentos, eu tenho capacidade. Por exemplo, eu sei falar de Deus para alguém. Quem sabe falar de Deus? Quem é que aqui sabe? Eu sei orar por uma pessoa. Amém? Eu sei ajudar uma pessoa. Se eu ver uma pessoa cair no chão ali na calçada, eu não consigo ficar olhando, eu vou lá e ajudo. Amém, queridos? Então, o que a gente tem chamado, eu falei que as nossas palavras são comandos, são chamados. Com as nossas palavras nós chamamos a existir muitas coisas, que nem Deus, haja luz, e houve luz. Mas com as nossas ações, com os dons que Deus nos deu, com a habilidade que Deus nos deu, elas também trazem à existência muitas coisas para a nossa vida. Então, a pergunta aqui, já estou terminando, qual é a utilidade que você tem dado, qual é o uso que você tem dado aos talentos que Deus te deu? Quem aqui sabe falar? Eu sei falar. O resto não sabe falar. Qual é a utilidade, o uso que você tem dado aos talentos que Deus te deu?
Vê aqui, os servos que fizeram o bom uso, tiveram uma recompensa, foram para um lugar de prosperidade. Né? Eles multiplicaram, parafraseando, eles distribuíram, eles deram para outras pessoas, fizeram para o Senhor deles, mas fizeram para pessoas também, usaram os talentos, né? Eles entraram no gozo do seu Senhor, eles entraram sobre o muito, foram colocados. Esse é o propósito de Deus. Deus quer nos colocar na alegria dEle, no gozo dEle, no melhor que Ele tem. Para isso Ele nos abençoa com dons, com talentos, como disse o pastor Rafael, não é anjo que faz isso. Ah, Deus, manda um anjo lá, por que tu não vai lá? Ah, Deus, manda um anjo lá para falar com ela. Vai lá e fala. O anjo não vai não, porque essa parte é nossa. Já jogou bola, querido? Quando você jogava bola na rua? Bola de futebol? O colega dizia, tua! É isso mesmo. Vai que é teu! Aí botava você na reserva. Será que Deus bota a gente na reserva? Pô, Ele joga a bola para a gente, Ele dá a oportunidade, Ele dá a possibilidade e a gente amarela. Não fala nada, não faz nada, não age, não tem coragem, não tem ousadia. Aí Deus bota esse aí na reserva. Depois eu dou outra oportunidade para ele. Então, queridos, a palavra aqui é bem simples. Depois você lê isso. Ele nos presenteia com dons, para que, usando os dons que Ele nos deu, a gente viva uma vida de prosperidade, de abundância. Amém. Tem muita gente que hoje não tem prosperidade porque não dá, não divide, não distribui, só retém, só guarda, não dá para a família. Igreja, então, não dá, não distribui, guarda, retém. Essa ação dele está levando ele para um lugar que ele não quer ir, querido. E Jesus chamou esse servo de servo inútil. Então Jesus está mostrando para a gente, querido, Deus também tinha um plano para esse servo. Um plano de prosperidade, de saúde. Mas esse servo, por não fazer nada com os talentos, com as suas ações, ele perdeu, ele se colocou. Então, fazendo a pergunta que nós fizemos, onde está o impasse, querido? Onde está o impedimento? E aqui, só para encerrar, primeira coisa que ele fez de errado, presta atenção nós que somos servos, ele julgou o Senhor. Não julgue a Deus, meu irmão. Quem é você para julgar os atos de Deus? Não julgue a Deus. Porque quando você julga a Deus, Deus não é bom, Deus não faz, Deus não é o que Ele diz que Ele é, os milagres não acontecem, Jesus não é isso. Quando você julga a Deus, você está se colocando num lugar de miséria, de escassez, de pobreza. Agora, não julgue também os outros. Como que fulano fez isso? Ele fez porque foi o que deu para ele fazer. Não entre em julgamento, porque a Bíblia nos proíbe de julgar, porque quem julgar vai ser julgado. Quando eu julgo a Deus, eu estou dando direito, Deus me julga. E você vai sair sempre perdendo, meu irmão. Amém, querido? Então, cuidado com os seus julgamentos. Cuidado com as comparações que você faz. Fulano é assim, mas o outro é assim não, é assado. Cuidado com o julgamento, com as comparações.
Outra coisa que esse servo inútil fez, ele reteve, ele guardou, ele enterrou, ele não usou, ele não deu utilidade aos dons que Deus tinha dado a ele. Presta atenção, querido, quanto você mais dá, mais você recebe. Fala para o teu irmão, quanto você mais dá, não estou falando só de dinheiro não, meu irmão. Quando você dá amor, quando você dá paciência, quando você dá oração, quando você dá a pregação da palavra, quando você dá ânimo, quando você dá força, quando você dá entusiasmo, quando você anima, fortalece, revigora o outro, mais Deus te dá. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Quanto você mais dá, seja o que for, mais você vai receber. Agora, quando eu não dou, eu não recebo, e até perco. Queridos, essa é uma lei universal do reino de Deus. É dando que se recebe. Seguindo aí a música, é perdoando. Se é perdoado, é isso aí. Se você dá perdão, você recebe perdão. Se você não dá perdão, você vai lá para a mão dos verdugos. Está aí. Mateus 18. Então, querido, isso aqui está falando de tudo na vida da gente. Está falando de dinheiro, está falando de perdão, está falando de paciência, está falando de amor. Aonde você está servindo a Deus. Amém? Então, a pergunta do Espírito Santo para nós, nesses dias que nós estamos vivendo, que utilidades, que uso nós temos dado aos dons, às habilidades que Deus tem depositado na nossa vida? Quer prosperidade, quer abundância? Use os dons que Deus tem te dado. Amém? Agora, se você quer uma receita de miséria, quem quer uma receita de miséria aqui? Está amarrado? Mas Jesus aqui dá uma receita de miséria, querido. Quer uma receita de miséria? Primeiro, julga a Deus. Questiona a Deus. Como Deus permite isso? Como Deus deixou isso? Deus não existe. Tu está julgando a Deus. Vem bomba pela frente. Ah, fulano é isso, ciclano é bia. Está julgando o outro. Não julgue. Não enterre o teu talento. Sabe cantar? Cante. Sabe tocar? Toque. Sabe pregar? Pregue. Sabe orar? Ore. Sabe negociar? Negocia. Sabe acalmar uma pessoa? Acalme. Sabe agitar uma pessoa? Não, essa não serve. Amém, querido? Então, é um grande desafio para a gente, querido, é o desafio de ser útil. Como é que eu posso ser mais útil aqui nessa igreja? Falando comigo. Como é que eu posso ser mais útil para minha esposa? Para a minha família, que está passando por um momento tão difícil. Como é que eu posso ser útil? O que eu posso fazer? Como é que eu posso servir a Deus nessa situação? Entendeu, queridos? A utilidade que você dá aos dons trazem prosperidade. Agora, se você retém, não dá, você perde. E pode ser colocado até num lugar de miséria. Então, eu queria orar nessa manhã por você que diz: eu aceito o desafio de fazer o melhor com os dons que Deus me deu. Amém? Deus deu dons a cada um aqui. Está lá na Bíblia, cada um tem um dom. Alguns você sabe. Então, eu quero dar o meu melhor. Então, eu queria orar por você que aceita. É um desafio, querido, porque se é uma pessoa útil, se é uma pessoa inútil, como se canta por aí, se é uma pessoa inútil, é fácil, querido. Ei, não quer nem saber. Ah, se vira. Ah, deixa para lá. Eles que se resolvam. Ser inútil é fácil, querido. Mas depois eu colho as consequências. Agora, ser útil vai exigir de mim algum esforço. Amém? Quem aqui aceita o desafio de ser útil? Fica de pé aí.
Você fala para Deus assim: eu quero ser útil lá na minha casa. Eu quero ser útil na minha família. Eu quero ser útil aonde eu moro. Aonde eu moro eu quero ser útil ali. Eu quero ser alguém que faz diferença. Alguém que faz diferença na igreja. Alguém que faz diferença andando pela rua. Amém, queridos? Que o Espírito Santo aplique essa palavra. Que você reconheça, Deus tem te dado talentos. Você consegue reconhecer? Deus tem te dado capacidades, habilidades. Tem coisas que ninguém faz como você faz. Você se destaca. Agora tem coisas que você não usa. Deus te deu esse dom, Deus te deu essa capacidade. Para que Deus me deu esse diploma? Né? Eu tenho um diploma de médico. Para que Deus me deu isso? Para usar. E eu me meto até lá na farmácia para dar remédio para o outro. Deus me deu esse dom. Amém, querido? Deus me deu o dom de falar. Eu sei falar. Quem aqui sabe falar? Às vezes eu falo até besteira. Mas eu falo. Amém? Eu não vou me calar. Amém, queridos? Então, Pai querido, nós queremos te agradecer. Cada um de nós aqui temos muito sido desafiados. Em casa, na família, no trabalho, na igreja, na rua. Nesse momento que a gente tem vivido, Pai, muitos de nós temos sido desafiados a usar os dons, os talentos, capacidades, habilidades que o Senhor deu. E alguns de nós, Pai, simplesmente temos enterrado o nosso dom. Às vezes a oportunidade aparece e a gente recua, não faz nada, ainda nos achamos no direito de julgar a Deus, de julgar a pessoa. Fulano está errado, ciclano está errado. Ainda temos coragem de julgar, de acusar um, de acusar o outro, dizer que aquele que é o culpado, que aquele... Ainda nos achamos a achar que somos juízes, e juiz só é Deus. Erramos, Pai, quando nós julgamos as pessoas. Erramos, Pai, quando nós nos omitimos. A circunstância se apresenta, uma pessoa desesperada está na nossa frente, e a gente, deixa para lá, alguém vai resolver isso aí. Não vou socorrer, não. Não, queridos. Deus te deu dons, te deu talentos, te deu capacidade para você usar. E quanto mais você usar, quanto mais você distribuir o que Deus tem te dado, mais prosperidade você vai experimentar na tua vida, até a abundância. Tua loja vai prosperar no meio da crise, teus negócios vão prosperar, clientes vão chegar de onde você nem sequer imagina, vendas vão acontecer, portas vão se abrir, porque Deus, vendo as tuas ações, vendo o que você está usando, o que você tem, Ele vai te dar mais. Porque o que tem, mais lhe será dado. Mas o que não tem, até o pouco que tem, vai ser tirado. Obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra. Nos dá coragem, Pai, de usar os nossos dons. Nos dá coragem, Pai, de falar do Teu amor, da Tua graça, do Teu perdão, da Tua misericórdia. Nos dá coragem, Pai, para falar de cura, para falar de milagres, para falar de restauração, mesmo vivendo um tempo de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta perda. Nós precisamos ter muita coragem de falar: Deus cura, Deus restaura, Deus opera milagres, Deus faz muito além do que a gente pede e imagina. Abençoa o meu irmão, Pai, que cada dia mais a vida dele tenha utilidade nas Tuas mãos.
Que nós sejamos, Pai, servos úteis, Pai, que usam os dons que o Senhor tem nos dado para abençoar ao Senhor e abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Pela fé, nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Uma salva de palmas ao Senhor.